Fala galera da Face, tudo bem? Que saudade de vocês, hein? Ô casa maravilhosa, na qual pude aprender muita coisa, né? Foi muito bom a experiência de estar com vocês aí, vários anos fazendo evangelização com as crianças. Crianças que eu gosto, que eu adoro, sou louco por criança, vocês sabem disso. Aproveitando aqui para mandar um abraço pro meu grande amigo, mente brilhante, Flávio Santos. Meu irmão, jogue duro. Espero que você tenha gostado das músicas que eu mandei para você aí. Beijo a todos, fiquem com Deus. Viver, viver tudo que a vida tem pra te dar. Saber, saber, em qualquer segundo tudo pode mudar. Fazer, sem esperar nada em troca. Correr, sem se desviar da rota. E acreditar no sorriso e nunca se dá por vencido. Querer, querer mudar o mundo ao seu redor. Saber, entender que mudar por dentro pode ser o melhor. Fazer, sem esperar nada em troca. Vencer é recomeçar quando o sol chega, quando o céu se abrir. Saiba que estarei aqui. Vamos amar no presente, vamos cuidar mais da gente, vamos pensar diferente, porque daqui só se leva o amor. Naranana, naranana, Daqui só se leva o amor. Naranana, naranana. Daqui só se leva o amor. Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, redobrada força, pra cima que não cessa há de vingar. Amanhã, mais nenhum mistério acima do ilusório, o astro-rei vai brilhar. Amanhã, a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar, há de imperar. Amanhã está tudo esperança, por menor que pareça,
existe é pra vicejar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge pra se trilhar. Amanhã, mesmo que os não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno. Queridos amigos, queridas amigas, que Deus seja conosco e que nos envolva na sua proteção. Meus cumprimentos a todos que estão aqui assistindo, em especial aos amigos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, para a qual essa palestra está sendo encaminhada. O tema que iremos aqui desenvolver está fundamentado na obra No Mundo Maior, capítulo 11, capítulo especial sobre o qual eu vou aqui fazer algumas considerações antes para entrar especificamente, profundamente no tema do capítulo. O título que a própria Fez deu a esse capítulo, porque o capítulo 11 da obra No Mundo Maior, o título se chama Guerra Silenciosa. Não é o título do capítulo, esse nome, Guerra Silenciosa, mas durante o capítulo, no discorrer do tema, há uma alusão, há uma referência a uma guerra silenciosa, e com muita sabedoria, com muita felicidade, o pessoal da direção do Irmã Sheila, o seu departamento doutrinário em especial, resolveu estruturar o título desse tema, Guerra Silenciosa, que na verdade é abordado durante o capítulo. O título do capítulo é outro, mas de maneira bem especial, de maneira bem sábia, bem acertada, foi escolhido esse título, Guerra Silenciosa, que é isso, e é sobre isso que o capítulo aborda de uma maneira profunda, de uma maneira especial. Capítulo 11 da obra No Mundo Maior, obra que é uma parceria entre Chico Xavier e o espírito André Luiz. O capítulo 11 da obra No Mundo Maior tem algumas curiosidades que eu gostaria aqui de desenvolver primeiro, que eu gostaria aqui de abordar. Esse capítulo tem uma curiosidade muito interessante. Por quê? Porque na década de 40, quando o Chico estava começando a psicografar na obra No Mundo Maior, houve um momento em que Emmanuel, o seu guia espiritual, e isso foi relatado pelo próprio Chico, especialmente a Folha Espírita de São Paulo, e transcrito por Marlene Nobre, na época encarnada, ela transcreveu, e mais tarde saiu em outros veículos de comunicação, uma conversa, inclusive,
que Chico teve com o Dr. Hernani Guimarães Andrade no Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas de São Paulo. E essa conversa é muito especial, porque Chico falou que nesse período, estamos falando aqui da década de 40 do século XX, Chico estava começando a psicografar no Mundo Maior, e esse capítulo 11 da obra No Mundo Maior era um capítulo especial que estava sendo muito elaborado, trabalhado por André Luiz, pelos benfeitores espirituais que compunham a equipe em volta da mediunidade do Chico e, sobretudo, pela supervisão do próprio espírito Emmanuel. E, nesse período, Chico Xavier disse que para preparar o psiquismo dele, a fim de psicografar esse capítulo de No Mundo Maior, ele foi retirado do corpo em desdobramento e foi encaminhado, foi enviado, com Emmanuel, claro, conduzindo ele, a uma região do mundo espiritual inferior. E quando ele chegou nesse astral inferior, ele viu uma verdadeira festa, uma espécie de festa de despedida que se assemelhava a alguns festejos de carnaval aqui no mundo, aqui no Brasil, inclusive. Porque a festa carnavalesca tinha carros alegóricos, tinha uma espécie de trios elétricos, as pessoas desfilando, os espíritos desfilando. Mas Chico ficou chocado pelo espetáculo que aqueles espíritos estavam dando. Espíritos com formas íntimas alteradas, atrofiadas, avantajadas, deformadas, num verdadeiro baile orgíaco. Ele percebeu que os espíritos estavam todos com uma aparência de corpos nus, alguns simulando, por exemplo, para ironizar a pornografia, outros com aparência e formas infantis para fazer alusão e ironia à pedofilia e outras expressões da sexualidade desordenada. Chico viu aquilo, ficou um pouco surpreso e um tanto chocado, e o interessante era o clima de alegria, de euforia, de balbúrdia, que deixou ele também um tanto desconcertado. E o Espírito Emmanuel disse, sabe o que eles estão fazendo? Estão dando a festa de despedida. Eles sabem que vão reencarnar logo mais. Eles sabem, eles intuem, eles sabem que os bons espíritos, os espíritos superiores, estão programando a reencarnação deles. Vai haver uma espécie de limpeza psíquica nessa região do astral inferior. E eles têm noção. E é por essa razão que eles estão dando uma festa de despedida. Estão dando uma festa de despedida nesse baile orgíaco. E naturalmente vão mergulhar na Terra para diluir essas impressões pesadas. Como eles não podem optar pela reencarnação deliberadamente, os bons espíritos escolhem por ele em reencarnações aí compulsórias. E Chico ficou naquela situação, vendo aquilo, voltou ao corpo e nunca se esqueceu dessa experiência. 20 e poucos anos depois, Chico fez uma viagem muito conhecida que ele fez pela Europa e pelos Estados Unidos, acompanhado pelo Dr. Valdo Vieira, que na época partilhava com ele a atividade mediúnica, né, fazia uma parceria com ele na psicografia de algumas obras de André Luiz, inclusive, né? Estamos falando aqui nas obras últimas de André Luiz e algumas outras obras que Chico psicografou em parceria com Valdo Vieira. Algumas dessas obras, inclusive, eles psicografaram no exterior com essa viagem. Uma delas ficou célebre, se destaca, chamada Entre Irmãos de Outras Terras, onde eles psicografaram nesses países em parceria, viajando juntos. E Chico disse que em uma cidade específica, ele não mencionou aonde, na Europa, em determinado momento, na rua, ele andando com o Dr. Valdo Vieira, ele viu uma espécie de carro alegórico passando. Estamos falando aqui de 20 e poucos anos depois, portanto, década de 60, movimentos contra a cultura, movimentos de liberação sexual, movimentos de contestação, de protesto em relação aos tabus, às repressões, e ele viu uma espécie de carro alegórico e as pessoas passando, algumas despidas, algumas em orgias, à semelhança do que aconteceu em Woodstock e outros festivais. Passou por ele viu e lembrou-se. Lembrou-se daquela experiência em sono, fora do corpo físico, há mais de 20 anos antes. Naquele momento ele lembrou-se, Emmanuel apareceu e disse, são eles. E estão querendo fazer na Terra o que fizeram na erraticidade,
no mundo espiritual. Estão aí, corporificando, manifestando, viabilizando no corpo físico, no campo físico, aquilo que eles viviam e cultivavam no mundo espiritual. Mas também estão tendo a chance de diluírem essas impressões pesadas, de no atrito com as experiências da reencarnação, no envelhecimento do corpo, na experiência da matéria, poderem sublimar os sentimentos, poderem se educar. E os mais rebeldes, talvez, se comprometerem mais e voltarem em próximas encarnações, talvez, em situações mais limitadas, quiçá. E deu alguma explicação nesse sentido. Chico chamou aquela cidade que ele visitou fora do corpo, que era uma espécie de cidade ligada às práticas sexuais desorganizadas, às práticas sexuais excessivas e inadequadas, ele chamou de cidade estranha. Acho que foi essa expressão que ele utilizou. E que mais tarde essa cidade estranha também é mencionada na obra Sexo e Obsessão, de psicografia de Divaldo Franco, médio Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Mas a verdade é que foi essa experiência de saída do corpo e de visita a essa cidade que na década de 40 Chico vivenciou, que Emmanuel estava levando ele para preparar o psiquismo dele para escrever o capítulo 11 da obra No Mundo Maior, capítulo intitulado Sexo. Ora, basta a gente entender o título desse capítulo para compreender como deveria ser inusitado e algo bastante estranho e não convencional para a época, um texto espírita, mediúnico, de espiritualidade, abordar a questão sexual. Era uma coisa bastante inusitada. E mais tarde a gente vai ter uma obra chamada Vida e Sexo de Emmanuel, que também é psicografia de Chico, mas esse capítulo 11 de No Mundo Maior é emblemático. As informações e as elucidações que André Luiz traz, mesmo com o jargão elegante, com o discurso e as expressões bastante cuidadosas, né, sem abordar alguns assuntos de maneira direta, mas se você ler com atenção esse capítulo, tem um manancial de sabedoria, tem conteúdo ali, é muito importante, nas entrelinhas você consegue retirar muita coisa sábia, e eu vou dar aqui uma outra informação curiosa que não se acha por aí, mas é uma informação que eu ouvi da boca do próprio Divaldo, ele falar isso publicamente, que Chico havia lhe contado que 40% desse capítulo 11 de No Mundo Maior, Emmanuel retirou, suprimiu, por causa dos preconceitos da época, por causa dos tabus da época. Então, aquilo que a gente lê em No Mundo Maior, capítulo 11, No Mundo Maior, capítulo chamado Sexo, já é algo mais econômico, mais cuidadoso, mais sucinto, porque Emmanuel teve o cuidado de não chocar os preconceitos e os tabus da época. Bem, o capítulo 11 de No Mundo Maior fala de uma palestra de um instrutor. Um instrutor no mundo espiritual superior, em determinada região que André Luiz vai para ela, se acomoda com outros tantos espíritos para ouvir a palestra, a palavra de alguns espíritos sábios, entre eles um espírito instrutor que aborda a temática sexual. André Luiz vai, inclusive com seu orientador, Calderaro, vai assistir a palavra sábia desse instrutor que toma a palavra e faz uma palestra sobre o tema. Todo o capítulo 11 é a palestra desse instrutor, que discorre de maneira bastante profunda, e André Luiz, portanto, reproduz para nós, para o nosso deleite, a compreensão e as minudências, os esclarecimentos espirituais possíveis sobre sexo. Bem, por que o título da nossa palestra chama-se Guerra Silenciosa, muito sabiamente escolhido pela direção e pelo departamento doutrinário da Fraternidade Espírita Irmã Sheila? Porque na palestra do instrutor há um momento que ele aborda essa questão, dizendo mais ou menos assim. André Luiz começa o capítulo ouvindo a palestra do instrutor, se acomodando, etc. E o instrutor começa mais ou menos no discurso dizendo assim, que a humanidade padeceu e experimentou uma série de epidemias ao longo da história. E ele cita, por exemplo, a peste negra, a peste bubônica, ou peste de Justiniano, que no século VI matou 50 milhões de pessoas na Eurásia, Europa e Ásia.
E aí ele vai dizer, além dessa peste, houve outras pestes, tuberculose, a peste branca, várias outras epidemias. Se a gente pensar no mal de Hansen, aí eu falo ele não cita especificamente, mas ele vai dizendo que a humanidade passou por várias epidemias, né? E que essas epidemias dizimaram milhões de vidas. Mas há uma epidemia silenciosa que dizima muito mais do que a peste negra, a peste bubônica, que dizima muito mais milhares de pessoas. E aí ele vai dizer, essa epidemia silenciosa destroça e causa catástrofe de extermínio igual ou mais do que muitas guerras, só que ela é uma guerra silenciosa. Ela é uma espécie de guerra de extermínio silenciosa. E aí André Luiz reproduz o discurso do mentor dizendo, para além dessa guerra silenciosa, há também uma loucura silenciosa. E o instrutor vai dizer que por detrás de muitas alienações psiquiátricas, de muitos transtornos de saúde mental, de muitas alterações psíquicas e desorganizações psicoemocionais que encaminham as criaturas não apenas para as terapias convencionais que nós conhecemos, mas no passado para os manicômios, para os hospícios, para os internamentos, mais tarde para o eletrochoque, para as medicações pesadas. E vai dizer André Luiz que muitas dessas situações, muitos desses quadros psicopatológicos, muitas dessas ocorrências psiquiátricas têm a gênese em um transtorno, em um distúrbio que também é silencioso, que não faz barulho, que passa despercebido, inclusive por especialistas de saúde mental, pelos psiquiatras, pelos psicólogos, pelos psicanalistas. Mas que epidemia, que loucura, ou que guerra silenciosa é essa que estamos falando? E o instrutor diz que está se referindo às inquietações e conflitos de caráter sexual. Vai dizer ele que as inquietações do sexo desorganizam e destrói mais vidas do que todas essas epidemias. Que se assemelha a uma guerra de extermínio silenciosa. E que também é um fator de loucura, fator silencioso que passa despercebido e que está por detrás de uma série de desagregações de natureza mental, de natureza psíquica, séria, de natureza na área da saúde mental. A verdade é que o sexo tem uma dimensão biológica. Tem na sua gênese ou na sua função básica, está atrelado ao instinto de reprodução da vida. A natureza nos dotou da função sexual, função essa que tem um aspecto biológico, um caráter biológico, cuja nascente, cuja origem, cujo nascedouro tem um aspecto biológico, ou é de natureza biológica, porque está arraigado, fundamentado no instinto de reprodução, que faz com que impulsione os organismos animais, especialmente nos períodos de cio, para a aproximação e a fecundação, a fim de que no milagre da fecundação se perpetue as diversas formas de vida. A verdade é que nos animais o sexo obedece a impulsos irracionais, que a natureza dotou, elaborou. E nos seres humanos, herdeiros das experiências animais, sim, que herdamos as experiências anteriores na evolução, que temos, portanto, esses atavismos, mas que a mente humana elabora e coloca nessa função biológica os seus apelos, as suas interpretações, os seus sentidos e significados, os seus apetites e fetiches, tornando, portanto, a função sexual humana muito mais complexa do que no animal, a ponto de a gente dizer, conforme dizem os melhores especialistas na área, que há no animal sexo, mas não dá para dizer que há sexualidade entre os animais. Sexualidade é especificamente na espécie humana, porque o sexo é a função biológica que impulsiona os organismos pela sensação na direção do prazer, e esse prazer que os atrai permite também a fecundação e a reprodução da espécie, a perpetuação, portanto, a procriação. No entanto, no ser humano, há aspectos psicológicos,
a aspectos culturais, a aspectos simbólicos, a aspectos aqui que transcendem ao automatismo de caráter animal, ao automatismo de natureza meramente biológica. E nos seres humanos, portanto, o sexo tem uma riqueza que podemos chamar não apenas de sexo, mas de sexualidade. Aspectos culturais importantes, aspectos psíquicos muito importantes, que faz com que os seres humanos transcendam a experiência meramente biológica. Do ponto de vista orgânico, físico, a mulher está estruturada pelos seus hormônios, biologicamente falando, tá? Biologicamente falando, a mulher está estruturada e foi formada, entre aspas, para a fecundação e para a reprodução. Se olharmos apenas do ponto de vista orgânico do corpo, do ponto de vista físico, a mulher está preparada ali para ser mãe, para a procriação, para a fecundação, dada a seus hormônios e seus organismos. E o homem, tudo isso eu estou falando em termos biológicos, gerais, por conta do automatismo e das heranças animais. O homem também, fisicamente falando, ele foi criado para fecundar e para disseminar, digamos assim, o seu padrão genético, digamos, numa linguagem mais animal, né? O macho que fecunda as fêmeas para perpetuar o seu espermatozoide e, portanto, a sua herança, a sua linhagem genética. Herdeiro, portanto, dessas experiências animais, mas que no homem, e quando eu falo homem, humano, homem e mulher, a gente transcende, a gente vai além do aspecto biológico. É por essa razão, por esses aspectos culturais e psicológicos, é que o homem transcende a sua função orgânica e biológica, homem e mulher, claro, a ponto de ir muito mais além do que a função meramente física, podendo ir além no sentido para cima ou no sentido para baixo. O homem, pelos seus aspectos psíquicos e subjetivos, que vai além do corpo, do automatismo do instinto, porque elabora, porque logica, porque raciocina, porque fantasia. A fantasia também é subproduto da razão humana, ou é produto da razão humana, tão estudada pela psicanálise. E porque fantasia, ele vai muito além dos aspectos automáticos e biológicos da reprodução animal, e vai além tanto para um lado como para o outro. Tanto no sentido superior, no sentido nobre da palavra, como no sentido mais baixo, a ponto de ir para além também dos animais. Porque é o ser humano que consegue, de repente, abdicar de uma função sexual por, de repente, expressões mais nobres, ele consegue fazer renúncias do apelo sexual e ter controle, inclusive, dos impulsos que os animais não têm, para direcionar esses impulsos para outras coisas, como também, ou pelo menos ter o controle momentâneo naquele momento, tanto é que os homens, os seres humanos, não são que nem animais. Ele pode ter um desejo, por exemplo, no meio da rua, mas ele não vai satisfazer aquele desejo, não vai dar vazão daquele desejo no meio da rua. Ele tem controle, ele consegue controlar os seus desejos e ficar apenas no terreno até da fantasia, se for o caso. Mas, por outro lado, se os homens conseguem ir muito além dos animais nesse sentido, da elaboração da sexualidade, pode se rebaixar a muito além também dos animais, ou muito aquém, no sentido inferior dos animais, pelas perversões, pelos excessos que os animais também não têm. De usar instrumentos sexuais, por exemplo, para torturar o outro, para agredir o outro, para marcar o outro, para dilacerar o outro, por exemplo, e ter prazer, por exemplo, numa experiência de sadismo, numa experiência de humilhação do outro, onde há uma excitação sexual, ou numa experiência, por exemplo, de crime sexual, por exemplo, a pedofilia e assim por diante, que tem a ver com a mente que elabora, tem a ver com mecanismos muito mais sofisticados que não dá para ser entendido apenas no seu aspecto biológico, portanto. Freud, o pai da psicanálise, por essa razão, entendeu e conseguiu compreender o papel da libido. E diz ele, conseguiu constatar isso para o horror da época, que a libido desempenhava um papel ainda maior do que o mecanismo biológico, o mecanismo sensorial. A libido vai além do desejo, especificamente da prática sexual, mas a libido seria a energia psíquica, e para Freud ele conseguiu perceber, ou pelo menos ele entendeu dessa forma e teorizou dessa forma, que o próprio psiquismo humano
é sexual, é sexuado, como dizem os psicanalistas. Isso é, o psiquismo humano, na concepção freudiana, tem uma dimensão sexual. Não é que o psiquismo produz uma libido, ou produz desejo, e a libido, ou desejo, ou o sexo é uma criação do psiquismo. Não, o próprio psiquismo tem uma natureza, tem um caráter, na opinião e na teoria freudiana, tem um caráter sexual. Ele próprio é sexual, o psiquismo. Daí, na teoria freudiana, a libido vai além do sexo. A libido é uma energia que busca prazer, daí a teoria de Freud do princípio do prazer. Essa ideia faz com que a sexualidade seja muito mais abrangente. Daí a ideia de que aqueles mecanismos do prazer que eu consumo, seja cultural, seja estético, seja artístico, seja acadêmico, científico, podem estar envolvidos aí em desejo sexual. O desejo sexual não é apenas para fazer o sexo, mas está motivando, é uma espécie de energia, é uma espécie de motivação interior, é uma espécie de força, de pulsão, como diz Freud, que movimenta as engrenagens da psique, na opinião do célebre pai da psicanálise. Mesmo que não se concorde totalmente, já que, do ponto de vista dos espíritas e do espiritismo, nós acreditamos que houve um exagero no sentido de considerar que todas as manifestações da psique procedem necessariamente de distúrbios sexuais. Para a teoria freudiana, todo conflito psíquico-emocional tem alguma raiz sexual, mas ainda que a gente faça essas ponderações, não podemos negar a genialidade de Freud, de considerar a sexualidade muito mais abrangente do que apenas a prática sexual, de entender que às vezes eu posso estar com uma função sexual manifestando ela, mesmo quando eu estou reprimindo, por exemplo, porque para concepção freudiana, a ideia de que eu proíbo, primeiro que só se proíbe algo que é possível, né, ou que as pessoas fazem, e a ideia de que eu proíbo gera, digamos assim, mais desejo para Freud, mas não apenas isso, aquele que proíbe o desejo alheio está confessando que tem desejos semelhantes. Essa era a ideia de Freud, da ideia da repressão totalitária, né? Então, a ideia de que a gente pode manifestar atitudes sexuais sem estar num contexto erótico sexual, num contexto de libido, no contexto de desejo. Por exemplo, a perseguição dos outros, a querer tomar posse dos outros, querer controlar as pessoas. Isso pode ser um aspecto da sexualidade da pessoa. Porque no sexo há uma espécie de envolvimento no sentido de que os corpos tomam posse um do outro, né? Na intimidade sexual possível. Então o indivíduo pode não fazer o sexo, mas está, por exemplo, canalizando essa função sexual de maneira a querer controlar os outros na vida comportamental, na vida psicológica, e aquilo pode ter um caráter sexual, uma dimensão sexual. É essa a ideia, eu estou colocando aqui de maneira bem simples, tá? A coisa é mais profunda e complexa, mas bem simples, essa ideia freudiana de que o sexo desempenha papel na nossa vida fora da cama, fora da relação íntima do casal, que o sexo está me influenciando, me afetando dessa forma. E isso, nesse sentido, tem uma certa razão. E o instrutor, na palestra do livro de André Luiz, a palestra que André Luiz transcreve, também dá certa razão a Freud nesse sentido. Não dá toda, mas dá certa razão a Freud nesse sentido. De que há uma influência aí da libido sobre as nossas vidas, em nosso comportamento, em nossas atitudes, muito mais do que a gente imagina. Mas o espírito que fazia palestra para André Luiz, e André Luiz descreve isso na obra No Mundo Maior, destaca, entre outras coisas, a incompreensão do fenômeno sexual. E essa incompreensão, segundo ele, é histórica. Está presente em quase todas as épocas da humanidade. Dificilmente o fenômeno sexual foi compreendido na grandeza e na seriedade que ele merece. E André Luiz, ou melhor, o instrutor, e André Luiz escreve, diz que ele deveria ser considerado tão nobre, o departamento sexual, como a gente tem a nobreza de encarar o coração, por exemplo, que é o órgão que manifesta as suas funções, ou o cérebro, que não é o autor do pensamento, mas é a máquina por meio do qual o pensamento se processa nesse mundo. Da mesma forma, é a área genital, a área pélvica, a área sexual, que é a área específica que a natureza elaborou com sabedoria, e se elaborou com sabedoria, nos deu
como diz Allan Kardec, não pode ter feito nada de ruim para nós, a divindade. Então tem uma função, tem uma razão de ser, e que a gente deveria encarar com a nobreza que a gente encara, por exemplo, o cérebro, o coração, que são funções, também órgãos, né? E portanto tem dimensões orgânicas, né? Mas que toda dimensão orgânica tem também aspectos psíquicos a serem expressados. A sexualidade também tem uma dimensão orgânica, o sexo, a genitália, a região genital, a região pélvica, mas também a sua expressão e os seus correspondentes psíquicos, que é isso que é a sexualidade. A sexualidade são os correspondentes psíquicos do sexo. O sexo, dimensão biológica, e a sexualidade. Pelo menos a gente está definindo assim. Cada autor também define da sua forma. A Bíblia, por exemplo, na história da incompreensão sexual, estou aqui citando no sentido aqui da história, porque a história é vasta de fenômenos sexuais e de incompreensão. Na sua história, na sua tradição, ao longo das épocas, a Bíblia, por exemplo, fala de Judite, mulher que aparece, símbolo de sedução e de desvario, por exemplo, sexual. A Bíblia fala, por exemplo, de Dalila, que, submetida aos interesses dos filisteus, utilizou o seu trânsito sexual em favor da guerra em relação aos filisteus, né? Em favor dos filisteus. A Bíblia fala, por exemplo, de Salomão, o rei Salomão, que além das duas esposas tinha um harém de mais de 700 mulheres. Além de, mais tarde, ele se encantar pela rainha de Sabá, por exemplo, a famosa rainha de Sabá na história, que era sedutora e que gerava um fascínio pelos seus encantos de pele negra por parte do rei Salomão, que ficou encantado e seduzido por ela. A Bíblia fala de várias situações dessa natureza e do uso sexual, às vezes, como instrumento, inclusive, de poder. Mas a tradição histórica é muito longínqua, muito além, que percorre a história, os evos, para além da tradição bíblica, por exemplo. A gente tem, por exemplo, na história Cleópatra, a rainha do Egito, que seduziu os dois homens mais importantes do seu tempo, Marco Antônio e Júlio César, o segundo primeiro, Júlio César, e depois que ele morreu no segundo triunvirato que formou, Marco Antônio foi seduzido por ela, viajou, ficou com ela, e quando o exército de Marco Antônio perdeu a guerra contra o exército de Otávio, Marco Antônio e ela optaram pelo suicídio. Vamos encontrar também no Império Romano, na Casa Júlia, encontraremos, por exemplo, Agripina, que utilizou das suas manifestações sexuais e do seu poder de sedução para conseguir, no Palácio Romano, a coroa de imperador mais tarde para o seu filho Domício Nero, que mais tarde assassinou ela, a própria mãe. Calígula, no Império Romano, que produziu orgias na casa palaciana, segundo a tradição, que chegava a estimular e ele próprio viver sexo, por exemplo, com animais, que era realizado na casa palaciana. E tantos outros, tantas experiências, narra a tradição que Cláudio, imperador romano de mais tarde, Cláudio, chamado Cláudio o Depravado, com a sua esposa Messalina, nome que mais tarde ficou associado a uma mulher vulgar, por exemplo, né? Quando se utilizava essa expressão de maneira pejorativa para dizer se a pessoa era uma prostituta, uma mulher vulgar, uma mulher dissoluta, e dizia que ela é uma Messalina, de uma maneira pejorativa e preconceituosa, é claro. Mas Messalina, por exemplo, que era a esposa de Cláudio, chegou a acertar, a negociar com ele o seguinte: vamos fazer um dia em que eu me deito com os 10 homens mais atraentes, mais vigorosos e mais viris do palácio, e você se deita com as mulheres mais sedutoras, mais atraentes, mais sexualmente interessantes do palácio. E diz a tradição que depois de uma noite, os dois, uma noite de orgia e de intenso prazer, no dia seguinte, Cláudio, que levantou-se mais cedo, foi até ao seu quarto, aos seus aposentos, e balançou os ombros dela e perguntou: e então, satisfeita? E ela respondeu: não, cansada. Não estava satisfeita, estava cansada. O que significa dizer que, em boa parte das ocasiões, o sexo de ocasião, sem a contribuição dos sentimentos, gera um cansaço sem satisfação.
Ou seja, o indivíduo continua insatisfeito, mas está cansado pela função física, biológica, pelo desgaste orgânico e assim por diante. Então nós vemos que esse sexo exaustivo, esse sexo de ocasião, né, gera esse cansaço. Joana de Ângeles vai dizer em uma das suas obras: sexo sem sentimento, sem afeto, é como beber água da praia. Quanto mais bebe, mais sede tem, porque a água é salgada. Então, quanto mais se bebe, mais sede tem. E os espíritos costumam dizer isso: o sexo de ocasião, o sexo de casas de prostituição, o sexo promíscuo, de orgia, de troca de casais, de sexo grupal, de swing, de casa de massagem. É um sexo que, como não há o vínculo dos sentimentos, quase sempre é um sexo que é participado por um espetáculo público de espíritos que se comprazem e que ali participam da experiência do casal, e por isso o cansaço. Por isso as garotas ou os garotos de programa, quando a gente vê pessoas envelhecidas prematuramente. Na indústria, por exemplo, do entretenimento adulto, chamado sexo pornográfico, a gente vê, por exemplo, essas meninas que se tornam desinteressantes com 30 anos já são velhas. Porque não é o desgaste do hormônio, é o desgaste psíquico, do fluido vital, por conta dessa experiência espiritual dantesca, negativa, da vampirização de espíritos, os mais variados, que participam, diferentemente do casal que se ama, do casal que se respeita. Eu não estou falando aqui de nenhum santo, estou falando de pessoas que se respeitam e que têm um certo nível de moralidade, que uma certa conduta, uma conduta moralmente equilibrada dentro dos limites. Esse casal, quando se busca, os espíritos bons respeitam a nossa privacidade e fazem defesas magnéticas no quarto do casal. Elaboram defesas psíquicas a ponto de impedir espíritos obsessores de entrar, de participar do fenômeno e da vivência sexual. Ademais, se eles forem programar um fenômeno reencarnatório, não é durante o ato, porque eles respeitam a nossa privacidade. Não é durante o ato sexual que eles levam o reencarnante quando o casal está fazendo sexo, não. Eles esperam mais ou menos 20 minutos depois do fenômeno sexual, quando quase sempre o casal adormece, especialmente o homem adormece, mas a mulher também adormece. Depois da prática sexual se envolvem, se aquietam, e naquele momento em que o espermatozoide está viajando pela trompa de Falópio na direção do óvulo para fecundar, eles levam o espírito reencarnante para ali acoplar no futuro embrião. Então, isso é naturalmente uma experiência enriquecedora. A verdade é que o fenômeno sexual recebeu ao longo dos anos uma incompreensão histórica, como diz o instrutor André Luiz. Foi motivo de repressão e de escravização, especialmente da mulher, que foi submetida e escravizada muitas vezes pelo desejo, pela selvageria, pelos desvarios masculinos. Foi instrumento de flagícios e autopunições, especialmente na tradição religiosa, quando havia os autoflagelos, autopunições, a repressão sexual, as experiências as mais variadas, cujas monjas e monges, especialmente monjas e freiras, que achatavam o busto, que achatavam os quadris, que tentavam de alguma forma violenta achatar as formas sexuais e as formas sensuais para ficarem com corpos quadrangulares ou quadrados, a fim de não serem, ou não parecerem, ou não terem formas físicas atraentes, são também incompreensões. Por outro lado, estamos aqui num lado da libertinagem, do excesso de toda sorte, que gerou cansaço e insatisfação, e do outro lado, essa repressão incompatível com a condição humana, com o aspecto biológico, já que, apesar de seres psicológicos, temos também um corpo animal que tem os seus apelos, os seus impulsos. Daí as fantasias, nem sempre, depende, mas nem sempre as fantasias são necessariamente inadequadas, mas faz parte também dos apelos do corpo animal, do corpo de carne, das necessidades que a mente humana elabora de acordo com o seu nível de consciência, o seu nível de maturidade. Então, os flagícios, as autopunições, a era vitoriana, com os fenômenos de repressão sexual e de somatização do corpo. Foi isso que Freud percebeu, e por isso Freud se rebelou tanto contra as religiões e a repressão sexual, porque as histerias, o famoso
transtorno da histeria, era muito comum o quadro histeria aparecer na época ali do século XIX, da era vitoriana, a moral vitoriana de repressão, onde quase sempre as mulheres eram mais reprimidas nesse sentido. Depois dessa cultura, a gente praticamente viu, segundo os psicanalistas atuais, o fenômeno da histeria praticamente desaparecer, ou melhor dizendo, aparecer de uma outra forma, com outras manifestações, especialmente em mulheres, mas não naqueles moldes de castração e de repressão do século XIX. E apareceu de outras maneiras, não aparece mais, ou não aparece, ou se aparece, não aparece mais daquela mesma forma, com aqueles fenômenos onde as mulheres somatizavam tanta coisa, eram dores e eram sensações corporais, eram conversão, né, neurose de conversão, como diz a psicanálise, que é também uma dos efeitos colaterais do sexo mal utilizado, mal governado, mal gerenciado, a repressão, o recalque. E esse recalque pode gerar também outras manifestações, acredita Alfredo Adler, discípulo de Freud, que mais tarde discordou em parte do totalitarismo sexual da libido. Adler, que vai dizer que a libido não tem apenas um mecanismo de desejo, mas também um mecanismo de poder. Que aquilo que Freud chamava de libido do desejo, Adler vai dizer que se manifesta em desejo de poder. E vai estabelecer a sua psicologia do poder, a psicologia individual, a psicologia que diz que, para além do desejo freudiano, também há um desejo do poder, e o que predomina é o desejo de poder, que Freud chamava de libido. E Adler vai dizer que nessas manifestações quase sempre o sexo está associado ao instinto do poder e não ao instinto do prazer. Essa era a divergência de Adler, de maneira bem simplificada. Me desculpem se estiver algum psicanalista ou psicólogo me assistindo. Eu sei que eu estou simplificando demais a teoria mais complexa, mas estou falando para um público geral, tá? Adler vai dizer que o sexo está associado ao poder, em vez do prazer, na visão freudiana. Acredita-se, segundo essa visão, essa teoria, essa visão psicológica, que alguns mecanismos de guerra e de destruição de vidas, de extermínio, tenha por detrás fenômenos sexuais conflitivos, fenômenos de conflito. Acredita-se, por exemplo, um autor escreveu sobre isso, baseado na psicologia de Adler, que Adolf Hitler, por exemplo, desencadeou aquela guerra, aquela destruição em massa para compensar a sua fragilidade e a sua incapacidade, de certa forma, nessa área sexual, porque há uma tese, uma especulação, de que ele teria certa impotência sexual, e da impotência sexual a compensação para a potência na destruição das vidas. Um dos mecanismos possíveis, segundo o próprio Alfred Adler, eu transfiro aquela incapacidade sexual através do instinto do poder na violência e na destruição ou no controle de outras vidas. E é por isso que muitas vezes pode haver fenômenos sexuais por detrás de totalitarismos, de políticas arbitrárias ao longo da história da humanidade. Allan Kardec não deixou de perceber, de examinar e de avaliar, de estudar esse fenômeno sexual de maneira muito sábia. Em O Livro dos Espíritos, na questão 200, Allan Kardec pergunta: os espíritos têm sexos? Note a sabedoria de Allan Kardec. Durante muitos anos eu li essa pergunta e entendi de maneira parcial essa pergunta. Os espíritos têm sexos? Ele responde: os espíritos têm sexos no plural. E não os espíritos têm sexo. A princípio eu achava o seguinte, que a pergunta, por causa da resposta, por causa muito mais da resposta, estava falando em relacionamento sexual. Os espíritos têm prática sexual, mas depois quando eu percebi, graças a um texto primoroso de Deolindo Amorim, que ele escreveu sobre o assunto, que Kardec falou: os espíritos têm sexos no plural, eu comecei a perceber, a avaliar, que Kardec estava perguntando, e aí entendi que estava perguntando sexos no sentido de genitália. Ou seja, os espíritos têm sexos no sentido de genitália, no sentido de aparelho sexual. E depois eu comecei a pensar que os espíritos têm sexos, pode também ter a ver com sexos no sentido de gênero, masculino ou feminino. E depois, recentemente, eu concluí que essa pergunta, na verdade, contempla os 3 itens. O poder de economia de Allan Kardec.
Essa pergunta abrange os 3 itens. Tanto prática sexual, como aparelho biológico, anatômico, sexual, genitália, como gênero sexual, gênero biológico, masculino ou feminino. A pergunta, na verdade, alcança os 3 níveis. Sabe por que eu percebi isso? Por causa da resposta dos espíritos. Olha o que os espíritos respondem. Os espíritos têm sexos? As entidades respondem: não conforme o entendeis, porque os sexos dependem do organismo. Entre eles há amor e simpatia baseados na identidade de sentimentos. Olha só que sabedoria. Olha só. Então, não conforme entendeis. Não conforme entendeis. Eles não têm aparelho sexual conforme o entendeis, porque os espíritos sem o corpo não têm os hormônios. Não tem reprodução. Não tem procriação no mundo espiritual. Então, se não tem hormônios, etc., também não tem prática sexual conforme nós entendemos. Não conforme o entendeis. Então não tem prática sexual, porque não tem aparelhagem sexual, já que depende do organismo. Os sexos, aparelhagem sexual, e os sexos, relação sexual, depende do organismo. Então não conforme entendeis. E os gêneros também. Entre eles há amor e simpatia baseados na identidade de sentimentos. Olha só, está falando sobre a prática sexual. Entre eles, no mundo espiritual, não há prática conforme o entendeis, mas está a simpatia e amor baseados na identidade dos sentimentos. Então, os espíritos responderam tanto da parte do organismo aqui, genitália, etc., e também gênero, depende do organismo, não tem conforme o entendeis, porque depende do organismo no mundo físico. E também respondeu que entre eles há simpatia e afeto, baseado na identidade do sentimento. Respondeu, portanto, tanto com relação à prática sexual, como com relação ao organismo físico. E aí Allan Kardec, na sua sabedoria, vai voltar ao assunto no item 201 e pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem pode, numa futura reencarnação, animar o corpo de uma mulher e vice-versa? E as entidades respondem: sim, sem sombra de dúvida, porque são os mesmos espíritos que reencarnam no corpo do homem e que reencarnam em corpos de mulheres. E Kardec, na próxima pergunta, encerra o assunto perguntando: o que é que o espírito prefere ao reencarnar? Reencarnar no corpo de homem ou no corpo de mulher? E os espíritos respondem: isso pouco importa. Depende do tipo de tarefa e de missão que ele vai desempenhar na Terra. E Kardec coloca uma nota de rodapé dizendo que o organismo desempenha um papel no aprimoramento do espírito no corpo, durante a vida corporal. E a experiência no corpo masculino desenvolve determinadas habilidades e determinados repertórios. E a experiência no corpo feminino desenvolve outras habilidades e outros repertórios. E ele conclui dizendo: se o homem só reencarnasse como homem, só saberia o que os homens sabem. Olha a sabedoria de Allan Kardec em abordar assuntos que hoje na psicologia, na psicanálise, fala do feminino e do masculino dentro de cada um, sem saber o porquê. E o porquê estava nos processos aí de reencarnação. Por quê? O que os espíritos estão dizendo para Allan Kardec, mais tarde Joana de Ângeles, Emmanuel e outros elucidam, é que o espírito reencarna 10, 20, 30 vezes em um corpo. É claro que o espírito pode reencarnar em outro corpo, mas reencarnando 10, 20 vezes no corpo masculino, os hormônios masculinos dão ao espírito, porque ele está em contato com os hormônios masculinos e com experiência masculina. O hormônio em maior dosagem da testosterona, por exemplo, que é o hormônio da sexualidade, é o hormônio da libido, que também existe nas mulheres, mas em menor dose, é o hormônio da agressividade também, da iniciativa, da proatividade, não que as mulheres também não tenham, estamos falando aqui de características e de predominância, e as exceções confirmam a regra, dão ao espírito essas características. Se ele reencarna 30, 40 vezes nessa mesma polaridade, é claro que ele adquire, ele internaliza aquele repertório de experiências. Se ele reencarna 30, 40 vezes num corpo feminino, ele também adquire e desenvolve repertório de experiências da experiência feminina, por causa dos hormônios, né, das características do hormônio da maternidade, os hormônios femininos, a delicadeza da mulher, né, a forma da mulher se organizar e perceber o mundo, as percepções femininas. E aí, é claro que o espírito reencarnando no sexo e reencarnando no outro, ele vai adquirindo
ambas as sabedorias, ambas as polaridades. O espírito evoluído, portanto, ele sintetiza ambas as situações, né? A delicadeza feminina, a iniciativa masculina e assim por diante. Então, essas polaridades, né? Polaridades que a psicanálise fala tão bem. A psicanálise vai dizer que masculino e feminino não tem a ver com questão do corpo, do gênero, mas tem a ver com atitudes, com posturas. E aqui, me permita fazer uma digressão aqui só para todos entenderem o que é que a psicanálise pensa sobre isso. A psicanálise pensa que há padrões, os estereótipos pela tradição mais associados ao feminino e mais associados ao masculino. E o homem, com determinadas atitudes, pode estar sendo mais feminino ou mais masculino. A mulher, com determinadas atitudes, pode ser mais masculino ou mais feminino. O que é da ordem do feminino, no sentido aqui tradicional, no sentido genérico da palavra? O que é da ordem do feminino? Do feminino é da ordem, pense aqui na prática sexual. Na prática sexual, a mulher é a que acolhe, pense no envolvimento de uma relação amorosa a dois, então pense, por exemplo, na coabitação sexual, na experiência da penetração sexual, por exemplo. Então a mulher que é penetrada, a mulher que acolhe, a mulher que é invadida, entre aspas, né? O útero, né? A sexualidade da mulher mais interna nesse sentido, então ela é que recebe, digamos assim, sexualmente falando. Eu estou tentando reproduzir o que a psicanálise diz. Então, quando alguém é mais acolhedor, é mais passivo, é mais amoroso, é mais receptivo, é mais de escutar, está sendo feminino. Por exemplo, eu, na minha profissão, na atividade, por exemplo, de psicoterapia, quando eu recebo o paciente, quando eu acolho o paciente, quando eu escuto o paciente, é como se eu estivesse sendo feminino. Como não? Eu estou sendo feminino. E é como se o paciente estivesse ali sendo acolhido por mim. Portanto, numa metáfora da relação sexual, ali a penetração, ou seja, né, quando alguém fala, está penetrando o outro no diálogo, na conversa. Né? Já o masculino é iniciativa, porque tem a ver com penetração também, com a prática sexual, a iniciativa, o invadir, o ter proatividade, o desbravar, tem a ver com isso. Então o homem pode ser feminino em alguns momentos, pode ser masculino em outros momentos, a mulher pode ser feminina em alguns momentos, tem muito mais a ver com atitudes do que necessariamente com gêneros, ainda que há uma predominância em uns mais do que outros. Né? Mas a psicanálise não sabe entender o porquê disso. O espiritismo vai explicar, vai dizer que o sexo é um departamento do espírito, que se manifesta através do corpo, que o corpo reveste de hormônios e de células para se expressar. Então, as minhas qualidades masculinas e femininas, André Luiz vai chamar qualidades passivas e qualidades ativas. Passivas aqui não tem nada de pejorativo, tá? Pelo contrário. Quem leu a obra de André Luiz sabe disso. Qualidades ativas, ou seja, mais para fora, mais, né? Como acontece, por exemplo, na excitação masculina, né? Mais para fora, do ponto de vista do anatômico sexual, e qualidades passivas, que acolhe, que recebe, etc. Então essas qualidades estão no espírito. Qualidades mais ativas, qualidades mais passivas. Como eu funciono sexualmente tem a ver com o produto das minhas encarnações passadas até agora, que se manifesta através da minha forma de funcionar sexualmente, seja na fantasia, seja no desejo, seja aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, as minhas preferências, seja se eu sou mais carnal ou menos carnal, mais denso ou não, tem a ver com essa experiência evolutiva, porque o sexo é um departamento do espírito. André Luiz, escrevendo a palestra do instrutor, vai dizer, o instrutor diz assim: a sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, em sua sublime organização. É isso que ele está dizendo. E mais adiante ele diz uma coisa importantíssima, que é um dos pontos altos desse capítulo. Ele vai dizer que a inquietação sexual é um dos fenômenos menos compreendidos e quase sempre tratado de maneira inadequada, maltratados nesse sentido. Maltratado no sentido de tratado de maneira inadequada. A inquietação sexual, diz o espírito André Luiz, é um fenômeno muito importante que é, na verdade, trocando em miúdos, ele diz isso de outra forma, é um instrumento da evolução do espírito. O espírito, vivenciando as suas inquietações sexuais, está, na verdade, sendo trabalhado para graus mais sublimes e mais aprimorados da sua evolução.
o instrutor chega a dizer o seguinte: o êxtase do santo um dia foi um mero impulso. O êxtase do santo foi um dia mero impulso. Da mesma forma que a caverna, diz ele, um dia se transformou em civilização. A palafita se transformou em lá. O grupo, o clã, em comunidades primitivas, se transformou na família, no núcleo de família. Tudo isso foi sendo elaborado ao longo dos anos e diz o instrutor, porque o impulso sexual foi sendo elaborado, foi sendo trabalhado ao longo dessa dinâmica evolutiva, porque o impulso sexual também evolui. Essa é a ideia. O impulso sexual também evolui. O impulso sexual é uma forma de afeto, só que um afeto primitivo. Quando eu falo primitivo, é quando só eu tenho isso. Se eu só tenho um desejo por alguém, é uma forma de afeto, mas é um afeto bem primitivo. Tanto é que, às vezes, algumas relações sexuais começam meramente sexual, pelo desejo, e às vezes forma-se um vínculo, forma-se um envolvimento. E dali, para uma relação meramente erótica, desenvolve-se também os sentimentos, o apego, o vínculo, o compartilhar. E uma relação que era meramente sexual vai gerando, portanto, uma vinculação de sentimentos e, portanto, um companheirismo. Mas o Espírito vai dizer, isso quer dizer que a gente está exigindo dos encarnados uma santificação compulsória? O instrutor fala isso para o público. E ele próprio responde dizendo, não, de maneira nenhuma. A natureza não dá saltos. A velha frase, ele diz, a natureza não dá saltos. Porque não podemos esperar que um hotentote, um homem primitivo, um homem hominídeo, um primata, possa de uma hora para outra se transformar num santo de um dia para a noite. Não, o trabalho é lento de evolução. Não precisamos disso. Repressão sexual é um erro, disse ele. Porque a repressão sexual torna a pessoa revoltada. E a liberação sexual excessiva gera uma pessoa cínica, uma pessoa debochada. Nem o estímulo à liberação libertina, que gera uma pessoa debochada, nem a repressão violenta, que gera uma pessoa revoltada. Que foi os erros ao longo dos tempos. Uma repressão sexual castradora, erro, que gerou neuroses, gerou pessoas atormentadas, pessoas que não praticavam sexo, mas eram profundamente depravadas mentalmente, que às vezes iam para a igreja, iam para a religião, sem vocação religiosa. E é claro que aconteciam os escândalos sexuais nas instituições religiosas, acabava resvalando esses escândalos. Ou então, em vez de praticar sexo, ficava atormentando os outros. Inclusive impondo os outros condutas de castidade, porque ele era insatisfeito e queria que ninguém dos fiéis do rebanho fosse satisfeito também. E por outro lado, a liberação excessiva sexual, que foi, a princípio, a solução freudiana, liberar. Por um lado, liberou as pessoas do tabu, da repressão, mas não resolveu, porque as pessoas foram para um excesso de libertinagem, um excesso que gerou cansaço, como nós dissemos, insatisfação, e não resolveu. Como não resolveu até hoje? O sexo exposto, acessível, gerou, inclusive, o desinteresse sexual. Olha só. Em vez da ideia do prazer, como se achava, né, na mentalidade freudiana do século XIX, na liberação sexual, então prazer, e as pessoas iam curtir, ia ficar agora divertidas, liberadas, relaxadas das tensões, não. Acessibilidade demais, desinteresse também. E a gente vê aí a falta de interesse hoje, inclusive, de homens para mulheres e mulheres para homens e vice-versa. Porque quando está muito exposto também, quando está muito ofertado, dizem os psicanalistas, quando está muito ofertado também, eu acabo me desinteressando. E acaba as pessoas e as relações virando também moeda de troca, virando também mercadoria sexual. Né? Com todo o respeito que merece, nenhuma crítica aqui na nossa parte. Porque também não estou fazendo uma crítica achando que era bom os tempos lá de trás, né? Das morais repressoras, das pessoas que não conseguiam, que não poderiam também ter a sua vida, os seus desejos, ter as suas relações, né? Que ficavam esperando isso, ou uma conjuntura. Né? Então, mas é claro que há um preço a pagar, né, por todas essas transformações, dizem os psicanalistas, né? As transformações da acessibilidade agora, né? E que parece diminuir o desejo. Né? Daí a proibição do sexo gera mais desejo, proibição no sentido aqui castradora, violenta. Emmanuel vai dizer em uma outra obra, nada de proibição, mas controle e educação, direcionamento. E certa vez,
o Dr. Elias Barbosa, se não me falha a memória, foi o Dr. Elias Barbosa, perguntou a Chico se não seria interessante questionar Emmanuel, se não seria interessante colocar nas casas espíritas cursos de educação sexual. Fazer cursos de educação sexual. E que, não apenas na casa espírita, mas que no mundo deveria haver cursos de educação sexual. Aulas de educação sexual. E Chico respondeu, meu filho, Emmanuel está aqui do lado, só que ele está perguntando quem é que vai ser o professor. Quem serão os professores desse curso? Quem serão os professores? Olha a lição de Emmanuel em uma pergunta. Ou seja, estava perguntando quem é no mundo que tem autoridade para ser professor em matéria de sexualidade. Que tem autoridade para ensinar sexualidade ou sexo que seria o ideal, ou o correto, ou o melhor, o mais saudável. Como é isso? Além de ser polêmico esse assunto, ser controvertido, quem teria essa condição? A verdade é que a compreensão do fenômeno sexual ainda é muito incipiente. Eu até diria que mesmo as ciências psicológicas estão ainda engateando para compreender toda a profundidade do fenômeno sexual. E foi por isso que Emmanuel, na obra Vida e Sexo, já no final da obra Vida e Sexo, ele tem um texto que eu acho primoroso. Emmanuel vai dizer mais ou menos assim, que quando Jesus quis ensinar a sublime lição imortal do atire a primeira pedra aquele que não estiver sem pecado nenhum, sem erro nenhum. Quando Jesus quis ensinar essa lição sublime de compreensão e de tolerância, de compreensão e de entendimento fraternal e de não julgamento, Jesus poderia escolher vários episódios que ele vivia ali, que ele vivenciava ali com os discípulos e com as pessoas com as quais ele entrava em contato. Mas Jesus escolheu, diz Emmanuel, o episódio da mulher adúltera para ensinar o não julgar, ensinar o não condenar. E Emmanuel vai dizer, não foi à toa essa escolha de Jesus. Jesus escolheu um drama da vida íntima, da vida privada, da vida sexual, para fazer esse ensinamento. Ele estava de acordo com o adultério da mulher adúltera? É claro que não. Mas diz Emmanuel, o que Jesus queria dizer é que aquela mulher era a humanidade toda. Que aquela mulher que havia caído, que havia se equivocado, representa toda a humanidade. Era isso que Jesus queria dizer nessa lição. E ele conclui dizendo, porque nenhum espírito na Terra, está lá em Vida e Sexo, se quiser depois confirme, nenhum espírito na Terra, nenhum espírito que esteja encarnado no planeta, portanto nenhum, meus amigos, nenhum na Terra, que não tenha equívocos nessa área, equívocos graves nessa área, ao longo das reencarnações. Emmanuel até fala bonito, ao longo do cardume das existências, ao longo do cardume das reencarnações. E o instrutor, no final da sua palestra, dá certa razão a Freud, como eu já disse. Ele chama a atenção dizendo que ciúme, que agressividade, que insatisfação, que timidez podem estar associados a conflitos sexuais, a recalques sexuais. Ele fala isso. Então que é necessário observar isso, porque pode estar associado, às vezes uma pessoa muito tímida, pode ser um conflito sexual, pessoa muito agressiva também. Então, certa razão a Freud ele dá, né? Certo valor à teoria freudiana ele está dando, né? Dizendo que Freud estava parcialmente certo, mas ele vai dizer também que Adler, ele não cita o nome de Adler, mas ele diz que certa razão a Adler, certa dose de razão a Adler também tem quando ele vai falar que o sexo também está associado ao poder, que a manifestação sexual muitas vezes se manifesta em forma de poder e não de desejo, de prazer, de posse, de dominação de outras vidas, né? E aí a gente pode parar para examinar aqui os crimes passionais, quantos crimes passionais que tem, dramas domésticos, dramas familiares, dramas conjugais, feminicídio que tem raízes em fenômenos sexuais mal governados, mal equilibrados, porque se manifesta também como instinto de poder. Eu sempre acho curioso, por exemplo, o homem que é abandonado, o homem que é traído, ou o homem que é
preterido, né? O homem que vivencia a separação, existe, do ponto de vista da psicanálise freudiana, existe uma mensagem que a mulher dá ao homem nesse sentido, que é a respeito da sua potência sexual, da sua virilidade, segundo os psicanalistas. Então, é como se a mulher escolhesse outra pessoa, o traísse, ou escolhesse, ou separasse, escolhesse outra pessoa, não quisesse mais, estivesse de alguma forma o acusando de falta de potência, de virilidade. No caso da separação por parte do masculino, a agressão ou a mensagem que é encaminhada à mulher é de outra natureza. É como se a mulher não se sentisse boa por um todo, como pessoa, como companheira, porque a mulher é mais integrada, né? Tudo, né? Então ela se sente como um todo ruim, né? Claro, a mulher que sofre na separação, nem toda mulher que passa por uma separação sofre dessa forma, mas a mulher que sofre, que se sente ferida, sentida, então, né? Por isso que os psicanalistas costumam dizer o seguinte, que na separação o homem quase sempre não tolera e mata, e a mulher se mata, porque a mulher se acha ruim como um todo, então toda ela é ruim. O homem acha-se agredido na sua potência sexual e vai lá. É sempre curioso e é um fenômeno muito raro acontecer com mulheres. Acontece com homens, o que eu vou descrever, que é o seguinte. Há uma separação, muito raramente uma mulher, depois que se separa, vai atrás do homem para matar o homem. Para matar. Isso normalmente não existe, né? Genericamente falando, a mulher vai querer saber com quem ele está, se já arranjou outra, vai ficar futucando hoje em dia no Instagram, no Facebook, para ver se encontra alguma coisa. Mas o homem, quando sabe que ela está com outra pessoa, às vezes 10, 20 anos depois, isso é interessante, ele vai lá e mata ela. Então, o homem tem uma dificuldade nesse sentido de lidar com o desejo feminino e reage de uma forma mais violenta, né? E a mulher quase sempre implode mais, né? Isso genericamente falando, tá? É uma leitura da psicanálise, mas explica um pouco essa psicologia do poder, né? Do poder, né? E o instrutor dá certa razão a Carl Gustav Jung quando fala que o sexo tem heranças primitivas arquetípicas, heranças atávicas. Aí a gente pode apelar para a ideia que Allan Kardec também coloca, a predominância da natureza animal, há uma herança animal nossa, evolutiva, que a gente herdou de experiências evolutivas passadas, né? Jung fala sobre essas heranças arquetípicas, padrões arquetípicos que se reproduzem ao longo da civilização. Então, eu muitas vezes me comporto de uma forma como o homem primitivo se comportava, porque isso é transmitido pelo inconsciente coletivo, né? Esses arquétipos, né? E assim por diante, né? E o sexo tem a ver com um instrumento de criatividade, até de sublimação. Jung fala sobre essa proposta criativa, curativa do sexo como sublimadora, né? E o instrutor vai falar que isso também é verdade, dá certa razão a Jung, mas ele vai dizer que faltou a todos os psicólogos, os teóricos do comportamento, a noção de reencarnação. Vai dizer esse instrutor que faltou o reencarnacionismo. Eu achei interessante essa expressão, reencarnacionismo, que é a ideia da reencarnação, mas numa dinâmica evolucionista, evolutiva, né? A ideia da evolução da sexualidade. Aliás, a evolução do espírito. E por extensão também, como o espírito evolui, tudo evolui em a natureza, como dizem os espíritos. E aí André Luiz vai dizer, na boca do instrutor, né? A fera que lambe o filho é a futura mãe que carrega o bebê nos braços. O leão que se coloca à frente do habitat é o futuro pai de família que busca a sobrevivência e a proteção da sua prole e da sua família. Então, são esses instintos que vão sendo modificados, vão sendo alterados, que vão sendo transformados, que vão sendo melhor elaborados. Então, tudo isso tem a ver com essa evolução do instinto, que mais tarde se torna sentimento superior. Não é que o instinto ou o desejo ou o apelo sexual tem que ser dizimado, tem que ser explodido para desenvolver outra coisa. Não, os sentimentos superiores se desenvolvem a partir dos instintos. O que significa dizer que as nossas asas angelicais são geradas a partir dos demônios internos que nós trazemos, porque tudo segue um espírito de sequência na natureza. Tudo segue um espírito aí de sequência, de encadeamento. E as almas evoluídas não são almas insensíveis.
Diz Emmanuel, e André Luiz também reproduz isso no discurso do instrutor. As almas evoluídas não são insensíveis. Porque se fossem insensíveis, inclusive no corpo, é porque teria algum problema, algum bloqueio, alguma frigidez, alguma impotência, alguma anestesia. Como são almas muito sensíveis, é claro que no corpo biológico, que tem os seus impulsos, porque é um corpo normal, tem os seus hormônios, tem os seus desejos, esse corpo biológico tem os seus apelos. Essas almas são sensíveis também, são mais sensíveis ainda, mas é claro que os apelos nela não chegam e não se manifestam de uma forma acelvajada, de uma forma incontrolável, de uma forma compulsiva, como acontece com as criaturas humanas de uma forma geral. Mas se você for olhar, você vai ver um Gandhi que tinha muita virilidade, muita potência sexual, segundo a sua biografia, que chegou. Essa é uma prática cultural lá, não quer dizer que seja uma coisa que a gente vai aplicar aqui, mas chegou na sua época a tentar dominar o impulso sexual com todas as forças, fazer meditação, etc., e fazer exercícios. Ele chegava, como era comum na comunidade hinduísta, né? Havia o ashram, os ashrams masculinos e femininos, e ele chegava a se despir e a deitar despido junto com as meninas no ashram feminino, ali próximo, para exercitar o domínio sobre a libido, sobre as suas fantasias, sobre seus impulsos. Né? Eu brinquei com um amigo dizendo que essa técnica de Gandhi é bom que fique lá na Índia e que não venha aqui no Brasil, porque senão não vai dar muito certo. Né? Mas, enfim, esses impulsos ele tentava controlar dessa forma. Francisco de Assis, né? Francisco de Assis chegava a aplicar cilícios, né? A se atirar no roseiral de espinhos por conta do impulso sexual. No início da sua vida, Francisco, embora fosse espírito elevado e evoluído, teve a iniciação sexual perturbadora, até que conseguiu canalizar essas forças sexuais da alma, como diz o psiquiatra Jorge André, na direção do êxtase do santo, né? do impulso superior, e conseguiu direcionar essas potências que ele tinha, muito sensível que era, na abnegação, na dedicação a outras vidas, no amparo fraternal e no amor, que o instrutor vai dizer que o amor é o grande regulador. O amor é o grande regulador e o grande orientador do sexo. Quando eu coloco o amor nas manifestações sexuais, as coisas melhoram. Não quer dizer que a pessoa vire santa, mas o amor equilibra as relações sexuais. O que é que acontece num casal, por exemplo, que se ama e que tem filhos, por exemplo? A relação com os filhos vai abrandando também o fenômeno sexual, o impulso sexual, porque a convivência em família, de alguma forma, transforma aquele casal de jovens apaixonados que queriam sexo o tempo todo, que no início da paixão era aquela coisa, como é comum nos casais jovens, e agora aquele desejo, aquela afetividade é agora multiplicado para os filhos. A convivência com criança, olha só como vai abrandando, né? E a própria experiência de convivência a dois vai diminuindo, né, o impulso sexual de outrora e vai transformando aquelas manifestações eróticas em também carinho, não só carícia, mas carinho. Né? Isso é sublimação. Quando a gente fala em sublimação sexual, a gente já pensa na pessoa celibatária, na pessoa sem prática sexual. Essa é uma forma de sublimação sexual, mas o casal que se ama e que tem uma prática sexual regular e que vai sublimando, não apenas numa relação só erotizadora, só erótica, só sensualista, mas que também dá as mãos, anda de mãos dadas, dá o abraço, dá o beijo, dá o carinho, tá sublimando aquela relação que não é só genital. Pode até ter começado mais sexual e depois, com a convivência, vai subir. Então o amor regula. O amor regula, inclusive, o impulso sexual. O amor de maneira geral, né? O amor sempre colocado, e é isso que o instrutor está dizendo, vai administrando o fenômeno sexual. Colocar o sexo no lugar que ele merece e o amor no lugar que ele merece. Né? Sexo sim, mas amor também. E se o amor conseguir dirigir o sexo vai ser sempre canalizado de maneira tranquila. Né? Porque o sexo é uma potência, precisa ser canalizado. Seja canalizado pela prática sexual, seja pelo afeto, daí o amor fraternal, o amor espiritual, o amor cristão, o amor espiritualizado, né? O amor fraternal mesmo, é esse amor que vai trabalhando o fenômeno sexual, seja tendo prática sexual regular, seja não tendo, o amor é esse condimento, é esse elemento que vai trabalhando e que vai canalizando essas potências para manifestações cada vez mais expressivas, porque essa
é a meta, essa é a meta do Espírito. Quando eu vejo Paulo, por exemplo, apóstolo, escrever uma das suas epístolas sobre o espinho que ele tinha cravado nas carnes da alma, já se teorizou muito sobre esse espinho, já se escreveu obras sobre esse espinho. Há uma obra de Newton Boechat, um grande intelectual do movimento espírita do passado, que escreveu chamado O Espinho. Há várias obras sobre isso. O próprio Emmanuel diz que esse espinho é um enigma, que Paulo não revelou o que era, então a gente não sabe que espinho era esse, a gente pode teorizar. Né? Seria o remorso de ter apedrejado os cristãos primitivos inicialmente, perseguido, né? Seria um orgulho, que ele tinha um espinho, o orgulho de vez em quando manifestava. Mas, lendo Joana de Ângeles, vendo Divaldo comentar sobre essa questão e vendo alguns outros autores, especialmente Joana de Ângeles, falar sobre esse espinho, eu chego à conclusão pessoal minha que esse espinho de Paulo tinha a ver com a sua grande masculinidade, com a sua grande virilidade, que ele tinha dificuldade de controlar. Tanto é que o espinho é uma coisa que incomoda, né? Não é uma coisa que mata necessariamente, mas o espinho que fica ali lhe pinicando, digamos assim. Né? Espinho talvez seja uma metáfora muito interessante, uma imagem muito interessante para dar a ideia da inquietação sexual. Da inquietação sexual. Né? Então, esse espinho, na minha forma de entender, era o fenômeno da inquietação sexual de Paulo, que ele tinha muita virilidade, ele era muito viril, né? E ele tinha dificuldade para isso, e claro que exigiu muito dele para ele canalizar essas forças sexuais, já que ele ficou solteiro, a noiva morreu, ele teve que canalizar para a expressão da sua tarefa cristã, na potência da voz, na dedicação a outras vidas e assim por diante. Então, amigos, como diz esse instrutor, tudo na vida e na natureza é sexo. Porque sexo tem a ver com comunhão, com conexão. Do êxtase do santo, que está tendo um êxtase, a semelhança de uma expressão orgásmica, só que de maneira espiritualizada, até a semente que fecunda. Semente fecunda. Semente, portanto, elemento masculino que fecunda a terra para produzir, mais tarde, a planta. Estamos diante de um fenômeno também sexual. O lavrador que mete a enxada na terra e abre para a fecundação da semente, também está realizando um fenômeno sexual e assim por diante, porque tudo na natureza são conexões das qualidades ativas e passivas, como diz André Luiz nessa mesma obra e em outras obras. Portanto, o sexo tem o seu departamento sublime, é um departamento do espírito que se manifesta no corpo, não apenas para relações fortuitas, mas também para a criatividade, para a evolução do espírito, inclusive por essas inquietações que fazem o espírito crescer, na busca na direção da sua paz, mas também tem o fenômeno de ser educado e de ser transformado e de ser ampliado na sua sensibilidade pelo amor que regula o sexo. O amor regula o sexo, regula as relações, coloca o sexo no seu lugar e o amor também, e possibilita exercer e usar a função sexual como ela merece, em momentos próprios, em momentos adequados, porque é moralizada pelo amor. É uma represa que pode explodir as barragens e gerar muito desastre, ou pode canalizar, gerando água, gerando vida e gerando enriquecimento para outras vidas e tantas vidas. É isso, meus amigos. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Muita paz.